Bueno, ahí vamos, ahí va entrando, ingresando las personas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Qué enorme placer estar acá con con un invitada de lujo espectacular, Ero, que nos va a acompañar hoy hablando de Solarpunk. Bem-vindo, Ero. Estoy muy feliz de estar falando en esta conversa en Laboratorio Futuro sobre su visión do futuro, sobre Solarpunk, sobre su cosmovisión, sobre la tecnología, el arte, eh, la naturaleza y cómo esto convive en un imaginario, en una narrativa de futuro. Así que en esta presentación media portuñol raro mía, quiero darte la bienvenida a todos y a todas nuevamente. Estamos en el marco del ciclo Futuros Emergentes. Futuros Emergentes es un ciclo de conversación que lo que busca es generar reflexión, pensamiento crítico en relación a tecnologías y movimientos socioculturales emergentes y qué podría dar lugar o qué futuros posibles. Nosotros hablamos, cuando hablamos de la perspectiva de los futuros, hablamos de los futuros posibles. Entonces, ¿qué futuros posibles podrían surgir a partir de tecnologías y movimientos socioculturales emergentes, como en este caso el movimiento Solarpunk? Así que estamos de vuelta muy contentos y contentas. Con Ero venimos conversando hace ya un tiempo largo para lograr este encuentro del día de hoy y que nos pueda contar qué es el Solarpunk, cómo surge el Solarpunk y que nos puedas contar también sobre Solar Lab, sobre los proyectos que están llevando adelante, qué es lo que están haciendo, porque lo muy interesante es que lo están llevando a la práctica, lo están haciendo, están materializando esa visión, esa cosmovisión sobre este futuro solarpunk, y eso la verdad que es, lo queremos conocer, queremos saber. Así que yo te voy a presentar, antes de darte la palabra, quiero contarles que Ero es una visionaria directora creativa, fundadora de Ero Movies y Solar Lab, y cuya esencia creativa trasciende las fronteras convencionales. Su formación en arquitectura y eventos impulsa una búsqueda de expresión artística, innovadora y multidisciplinaria. Inspirada por el potencial de la ciencia ficción y la utopía como vehículos de transformación, Ero explora nuevos horizontes de creación de contenido inmersivo. Su trabajo desafía los límites de la imaginación y la producción cinematográfica, dando vida a proyectos de producción virtual en destacados estudios como Quanta y Transformación Digital. Con una visión poderosa que une tecnología, arte y futuro, Ero se sumerge en un universo de posibilidades donde lo digital y lo real se entrelazan. Así que, bienvenida, Ero, y te doy la palabra para que te presentes un poquito. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada ao Laboratório do Futuro. Obrigada pela apresentação, querida. Me sinto muito honrada de estar aqui com todos vocês, falando do lugar de onde estou falando. Tenho muito orgulho de estar falando aqui do Brasil. Inclusive, o Solarpunk, acredito que a maioria de vocês não deva conhecer muito, mas surgiu aqui, né? Surgiu aqui no Brasil junto de algumas outras ficções especulativas Ero, e... Oi? perdón, antes de que empieces, quiero presentarla a Renata. Renata, decí Ah, hola. ok, claro. Acá abrí el micrófono un Oi, segundo. oi, gente, tudo bom? Re- Olá. Renata va a estar haciendo de nuestra traductora de hoy, así Sim. que Ero va a estar hablando y Renata en algunos momentos la va a interrumpir y vamos haciendo la traducción. Lo que sí queremos es que no se convierta en un monólogo. Por favor, interrumpan, hagan preguntas, interactuemos, aprovechemos que Ero está aquí. Saludo a, hola Pedro.
Pedro Cerón, que también facilitó acá el lazo entre Argentina y Brasil, a Gaby Serkin, que ya estuvimos hablando, tenemos unas preguntas ahí que queremos hacerte, Ero. Bueno, mucha gente amiga, pero vamos, Ero, te damos la palabra. Ok, antes de tudo, eu estou sem acesso para compartilhar a tela. Sí, Você compartilha? vos, un segundo. Ok. Bom, como a nossa querida amiga falou, não vamos tornar isso um monólogo, então vamos fazer com que isso se torne uma conversa. É uma das práticas solarpunk, né? A, a conversa coletiva. Então, vai ser muito interessante poder conversar com vocês hoje sobre esse futuro. Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar minha tela. Só um minutinho. Agora. Todos veem minha tela? Sí. Sim? Ok. Bom, eu vou começar apresentando o Solar Lab, né? O Solar Lab, eu falo aqui em nome de uma equipe multidisciplinar, grandiosa, formada por profissionais e artistas visionários aqui do Brasil. Solar Lab atualmente é composto por uma comunidade de mais de 100 pessoas, e o nosso círculo central, composto por mais ou menos 8 pessoas. Acredito que a maioria está aqui nessa chamada também, então eu saúdo os meus amigos profissionais que fazem esse projeto acontecer junto comigo, porque não se constrói nenhum futuro sozinho, nenhuma ideia que você tem, ela pode ganhar força sem pessoas. É muito interessante trazer essa ideia novamente à tona do colaborativo, da união de mentes, né? Então, o Solar Lab... Opa! Só um minuto. Eu tô com algum probleminha aqui nessa chamada. Só um minutinho. No pasa nada. Ele saiu aqui. Mientras Acá tanto, voy haciendo una breve traducción al portuñol. Sim. Bueno, como dice Ero, Solar Lab es es un equipo multidisciplinario con profesionales y artistas visionarios, compuesta por más de 100 personas, cuyo núcleo tiene 8 personas, que incluso algunos están acá en esta sala. Y decía también que no se construye el futuro, uno no construye el futuro solo, es una construcción social, y el Solar Lab trae esa idea de la unión de mentes y del diálogo. Así que hoy no va a ser un monólogo. Então, o laboratório do futuro com soluções para o presente, né? Então, esse slogan, ele retrata muito essa visão cosmológica de que para construir o futuro precisamos trazer soluções para o nosso dia de hoje, para o nosso presente. E uma frase que não está aqui, mas principalmente olhando também para o nosso passado, né? Não na linha do tempo existe essa conexão que nos entrelaça entre tudo que aconteceu anteriormente com o que culmina agora, principalmente com essas novas tecnologias emergentes, né? Então, como disse, o Solar Lab é uma comunidade de mais de 100 pessoas ativas, somos uma equipe multidisciplinar focados na integração da natureza e a tecnologia para um futuro mais otimista, né? Então, nós mesclamos audiovisual. Acredito que o audiovisual seja a nossa principal vertente dentro do Solar Lab, né? A tecnologia, nossa equipe conta com diversos programadores, desenvolvedores e pessoas focadas em construção de plataformas, né? Ecologia, arte para criar impacto social. Então, o nosso trabalho ele está muito conectado com exposições em museus, né? Com urbanismo, arquitetura também. Ao longo da nossa conversa, vocês vão perceber que o Solarpunk ele está em diversas áreas, não somente em uma, né? Apesar de ser uma ficção especulativa, ele se ramifica por diversos lugares. Renata, se você quiser falar alguma coisa. Bueno, entonces Solar Lab
es un laboratorio del futuro con soluciones para el presente, para construir el futuro que necesitamos, y que para construir el futuro necesitamos soluciones para este presente, y a la vez mirando hacia el pasado, eh, para entender que nuestro presente. Sim. Y también se trabaja mucho con la integración de la naturaleza, la tecnología para un futuro más optimista, y sobre todo trabajan a través del audiovisual para construir plataformas, ¿no? Entonces unen la ecología, el arte, para crear impacto social. Trabajan también con museos, exhibiciones, urbanismo, arquitectura y otras áreas. Muito bem. Então, a criação do Solar Lab se deu pela união desses artistas, né, que vislumbram uma alternativa de futuro onde a integração entre a natureza e a tecnologia ela existe, né? Então, o nosso principal pilar é o Solarpunk. Como a maioria de vocês não devem conhecer, existem alguns gêneros de ficção científica e especulativa as quais eu sou apaixonado. Então, a maior parte da minha vida eu estudei muito o universo de ficção científica, sou apaixonada por todos os filmes que mostram vislumbres do futuro, e com a maturidade, com o passar do tempo, eu fui observando o que eu consumia. Todo filme que nós assistimos, toda reportagem, podcast, ou qualquer informação que obtemos através da comunicação, do audiovisual, existem sementes que são plantadas dentro da nossa mente e que, de forma imperceptível, elas vão brotando no nosso cotidiano. Então, quando eu comecei a me questionar sobre o que eu estava consumindo, de material audiovisual, o que eu estava criando como diretora criativa, através dessas ferramentas poderosas, algo me incomodou. Algo me incomodou porque eu comecei a entender que aquilo que a gente consome e aquilo que a gente produz não está de acordo com o que precisamos de fato. Então, um autoquestionamento, através de autoquestionamento, eu pude ter uma amplificação da minha consciência. Então, é um trabalho muito mental, a consciência, né? Eu acho que plantar futuros, cultivar ideias, ela vem muito de um lugar de consciência. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E por quê? O principal é por quê e para quê, né? Então, através disso, voltando nas ficções científicas, eu comecei a perceber que aqueles elementos, por exemplo, carros voadores, a inteligência artificial, todos esses elementos que estavam ali, eles começam a brotar na nossa vida e na nossa sociedade com pouquíssimo tempo. Às vezes com uma passada maior, mas eles começam a brotar. Então eu tive esse entendimento de que as narrativas que nós construímos, elas são muito importantes para construir o nosso futuro, né? Então, o Solar Lab, ele nasce com essa intenção de criar narrativas que sejam positivas num mundo onde a maior parte do tempo a gente só consome coisas negativas, né? A gente tem percebido para onde estamos indo em questões ambientais, em questões sociais, principalmente relacionada ao capitalismo, né? Então, é muito interessante saber como essas narrativas elas influenciam a nossa construção. Então, o Solar Lab ele nasce com essa missão de preparar pessoas e empresas a construir um futuro onde o cuidado com o planeta e a sociedade se tornem uma prioridade e não segundo plano, né? Então, quando a gente fala audiovisual, né? Aqui eu posso mostrar um pouco dos nossos raios de atuação e alguns Pero, raios. Opa, disculpa. Muy tranquilo. interesante lo que está falando. Yo también pienso que necesitamos de nuevas narrativas para construir futuros, ¿no?
estamos tan invadidos, de imágenes negativas sobre el futuro. A mí me gustaría preguntarle a las personas que están acá presentes si lo primero que se les representa cuando piensan en el futuro, digamos, si es algo positivo o si es algo negativo. Y si es algo negativo, lo pueden asociar seguramente con alguna película, con algún libro de ciencia ficción, no sé, el que se les ocurra. Si alguien tiene algo que quiere aportar, pero esta idea de poder transformar y crear nuevas narrativas positivas sobre el futuro es una tarea sumamente importante. Sim, eu diria que é tão importante, mas também tão difícil, Sí, né? Eu acho que acostumamos nossa mente a pensar nos piores cenários. sí. E, e é por isso que criamos o que criamos, né? Tudo que pensamos e fazemos impacta o nosso meio e a nós mesmos. Então, uma vez me perguntaram, Ero, você acredita que precisamos, nos tempos de hoje, pensar de forma mais positiva, criar coisas mais utópicas? E eu digo que a gente precisa criar aquilo que é verdadeiro para nós. O que é verdadeiro para você? Se o que for verdadeiro para você em algum momento seja uma narrativa distópica, isso pode virar arte também, né? Ujú. Então, não é possível em nenhum momento da humanidade todos nós sermos positivos o tempo todo. É muito importante a gente lembrar que somos seres com polaridades diferentes. Sí. Ora tristes, ora felizes, precisamos reverberar aquilo que faz sentido com nós. Mas é muito importante, sim, nos momentos de hoje, que sequer nos esforcemos para construir algo que leve uma mensagem positiva e que leve uma mensagem de construção melhor para o planeta e para a sociedade. Matias? Excelente. Matías, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Gracias. Bueno, me parece un planteo muy interesante y creo que si me refiero, lo asocio con una película, toda la situación que estamos viviendo y lo que se viene, me hace acordar a Terminator, cuando se ve que se va a armar todo un lío que tiene una visualización, la actriz Ujú. principal. Creo que eso se viene viendo desde hace mucho, creo que sigue estando, pero bueno, como todo, también me hace acordar las guerras de galaxias, que hay un lado oscuro, un lado de luz. Creo que sí, estamos en una situación complicada, pero hay mucho interés de desarrollo. Y bueno, están las tribus, creo que a nivel social cada vez hay más interés de pertenecer a una tribu, hay más necesidad de conectarse con lo que uno necesita desarrollar para sentirse bien. Está quienes siguen en el capitalismo y bueno, la ven por ese lado, pero también está habiendo cada vez más unión, por lo menos acá en Córdoba hay mucho desarrollo de emprendedurismo, donde está habiendo mucho desarrollo inteligentes de triple impacto, donde se tiene en cuenta cuestiones ambientales. Y bueno, creo que esto es, entre comillas, una guerra o una lucha entre hacer lo que cada uno quiere y va a pasar por quién se una a la tribu que se una y no hay un futuro predecible, hay muchos cambios que están siendo interesantes como árboles artificiales que generan oxígeno. Vas a saber cuál es el resultado. Creo que lo lindo es seguir el propósito de uno y bueno, tratar de disfrutar de eso, ¿no? Gracias, gracias Matías. Muy bien. Sim, isso é muito interessante, Matias. Quando você fala sobre isso, sobre as tribos, né? É, se voltando para a narrativa de olhar para o passado para construir o futuro, podemos entender uma linha do tempo. Por exemplo, em 1960, quando os movimentos contra a cultura começaram a existir, os hippies, os punks, o próprio romance, o cyberpunk, todos esses movimentos, eles foram impulsionados por um desejo de uma verdade interior. Essas pessoas, os hippies, os punks, os românticos,
Eles foram impulsionados por criar algo que reverberasse com quem eles eram. E dizer, não, eu não aceito isso que está sendo imposto. Eu quero criar o que é verdadeiro para mim. E quando isso acontece, existe uma potência muito grande, né? Então, todos esses movimentos de contracultura culminam agora na Web3. E a Web3, ela de fato, começa a nos potencializar num sentido de conseguir construir a nossa própria governança, nossa própria economia. Então, se isso não faz mais sentido para mim, se esse modelo tradicional capitalista que me menospreza, que diz que essa estrutura só pode ser para um e essa estrutura não é permitida para esse, eu não concordo com isso. Então, é desse lugar de você ter a sua consciência, a sua verdade tão fiel a quem você é, a ponto de buscar alternativas. E as tecnologias emergentes, elas surgem como ferramentas que potencializam essa verdade, né? Então, quando a gente fala de criação de DAOs, por exemplo, o Solar Lab é uma DAO. Uma DAO é uma organização de autônomos descentralizada. Descentralizada por quê? Porque nós decidimos não habitar nesse sistema, nós decidimos criar o nosso, que é verdadeiro para nós. Os nossos princípios, a nossa ética, a nossa moral, aquilo que ressoa com quem eu sou em essência, a minha alma, meu espírito, a minha mente. Então, é muito interessante entender que todas essas tribos, o Solar Punk sendo uma delas, né, se potencializa agora com uma ferramenta tão promissora como a blockchain, né? Então, atualmente, a gente vem se organizando dessa forma, onde a gente está criando a nossa própria moeda, a nossa própria forma de distribuição de recursos, a nossa própria forma de votação do que é melhor para o coletivo e não só para mim. Então, em uma rede colaborativa como essa, às vezes o que é ideal para mim não é ideal para todo mundo. Então, vamos debater sobre isso e chegar em um consenso onde a decisão seja em prol do coletivo, não só sobre o meu desejo, né? Então, é muito interessante entender como um gênero, né, de ficção especulativa, ele pode influenciar, inspirar pessoas a criarem algo que seja verdadeiro com elas, né, que ressoem de fato. Então, a gente visa um crescimento econômico onde as pessoas todas sejam prósperas, todas, não só uma parte da sociedade, todas elas sejam prósperas. Isso é bem utópico, né, na sociedade que a gente vive hoje. É uma utopia, sim, é uma utopia, mas vamos atrás, vamos correr atrás dessa utopia, vamos plantar as sementes necessárias para construir essa verdade, e que se não for agora, nessa vida, que essa essência continue para os próximos e para as próximas gerações, né? Então, a descentralização, ela não é mencionada no Pero, Solarpunk. Oi, perdón, acá para hacer desculpa. un corte para traducir, que nos están Sim, pidiendo, Alejandra, ok, perdón, que no estamos ok. traduciendo un Y poquito. ahí voy compartiendo las notas. Dale. Ahí comparten el chat, ¿sí? Ujú. Pueden Igual, seguir, pueden. pero Pode seguir? podés contar un poquito a nivel general. Sí. Em, en esta última parte, bueno, Ero cuenta de los movimientos de contracultura que fueron impulsados con el deseo de encontrar una verdad interior, por crear algo y como los hippies en los 60, 70, y hoy eso se refleja, esa contracultura o subcultura se refleja en la web 3.0. Y las DAO, que son que comentaba, es una subcultura que viene para atender esos nuevos ideales. Y que traen el debate de las ideas para llegar a algo que sea bueno para el colectivo, ¿no? Democráticamente. Es un género de ficción y la ficción científica ayuda a construir esas ideas y esos debates. ¿Y es una utopía? Sí, pero igual hay que buscarla. Hay que plantar las semillas necesarias para construir esa verdad, ya sea en esta vida o para las próximas generaciones.
Gaby, si querés contar un minutito cortito qué es una DAO. Una DAO es una organización autónoma descentralizada. Son las nuevas organizaciones, nuevos modelos de organizaciones que surgen con Web3, donde los que participan mediante consenso aprueban o desaprueban ciertas, lo que quieran hacer. Este es el modelo que trae Web3 y que comentaba Ero. Y yo tenía una pregunta de paso para Ero. Bien. Puede ser. ¿Cómo ves que el mundo actual convive con estos nuevos movimientos? ¿Y cómo ves el rol del Estado en una sociedad solarpunk? Renata, você pode traduzir para mim, por favor? Perdón, ¿puedes formular otra vez la pregunta? Justo estaba tomando una nota. Sí, Gaby. sí, por supuesto. No, lo que le preguntaba a Ero es, por un lado, ¿cómo ve el rol del Estado en una Rol del sociedad Estado. solarpunk? Y cuáles son las fricciones que ve entre el mundo actual y este movimiento, estas nuevas comunidades? Qual seria o papel do Estado no Solarpunk e as fricções entre que existem, não? Entre o digital e E o entre real. Entre el mundo mundo. actual capitalista, quizás, Sim. y la Web3 o el movimiento As solarpunk. realidades. Uhum. Gracias. Boa pergunta, boa pergunta. Bom, como vejo, atualmente, por exemplo, dentro do Solar Lab, nós estamos nos organizando como um formato híbrido. Não, a gente sabe que não é de uma hora para outra que um novo estilo de governança ou uma nova economia vai ir ao topo. Eu acho que isso não vai acontecer tão rápido, mas eu gostaria que acontecesse. Mas eu vejo que o papel do Estado, nesse sentido, é adotar essas novas práticas e buscar conhecimento de por que isso está acontecendo, né? Então, eu acho muito difícil que o Estado e os governos atuais, eles adotem essas práticas e recebam isso de forma positiva, porque é como se anulassem o que eles fizeram até agora, né? Então, é um grande desafio, na verdade. Eu não gostaria de sobrepor, eu gostaria de que houvesse um entendimento do que é bom para o outro e o que não está sendo para mim, entende? Então, se para eles funciona muito bem, se para o governo, para o Estado funciona muito bem essa forma de organização, e eles não se questionam como por que é ruim para os outros, é aí que entra o punk da história, entendeu? Esse movimento de fato de revolucionar. Solar, ele brilha, né? Mas o punk, ele traz essa revolução dentro de si, essa quase que comprar uma guerra mesmo para lutar por seus objetivos, pelos seus propósitos. Então, mas eu acredito muito em um formato híbrido, em um formato onde a gente possa coexistir e não anular, né? Até ter o entendimento de que somos um só e o que funciona agora é melhor para todo mundo, né? Então, eu acho que assim como todas as tecnologias, né, a inteligência artificial, assim como todas as novas tecnologias emergentes que estão habitando o nosso círculo, a adesão, ela é aos poucos, né? Então, eu acredito muito que a gente tem grandes desafios pela frente, né? Mas que eles vão ser superados com muita perseverança. Acho que é isso. Reni, gracias, Ero. Gracias, Gaby. Bueno, la respuesta no es sencilla. Ero cree en un formato híbrido, ¿no? de la interacción entre el Estado y el Solarpunk.
no se cambia el estilo de gobernanza de un día para el otro. Ella no cree que eso vaya a pasar tan rápido, aunque le encantaría, pero ella cree que el Estado debe buscar y adoptar esas prácticas, recibiéndolas como algo positivo, ¿no? Y no como si esas prácticas anularan todo lo que se hizo antes. Entonces, Como, creen un perdón, formato, Reni, como algo que coexiste, ¿no? sí, un formato híbrido exacto. que se pueda coexistir y Ujú. no anular, y siempre teniendo presente que sea algo que funcione, que es mejor para todos, ¿no? Y las tecnologías emergentes ayudan, aunque ¿cómo se dice? La adhesión, el Sí, uso de las ajá, tecnologías la adopción. la adopción se pasa de a poco, ¿no? Ujú. ¿Algo más para No, eso me fue lo que... resulta muy interesante esta cuestión de, porque a veces resulta muy difícil, ¿no? Pensar en esta sociedad descentralizada, cómo es, cómo funciona, ¿no? ¿Cómo es este mundo, este futuro descentralizado? ¿Cómo es una sociedad, digamos, qué rol tiene el Estado en esta sociedad descentralizada? Que es una pregunta que nos venimos haciendo mucho en Futuros Emergentes, con Gaby, con todos los participantes expositores, ¿no? Que están trabajando, desarrollando en Web3, trabajando con blockchain. Y esto que decís, Cero, es muy interesante porque no es esto o lo otro, ¿no? No ¿no? es pasamos de una cosa a la otra, es lo que funciona para mí, está bien para Ujú. mí y puede tener lugar en el mundo. Y lo que para otro funciona de otra manera también puede tener lugar en el mundo y cada uno es feliz como Como que era? la manera que quiera, Exatamente. ¿no? Até chegar em um ponto de unificação. Eu acredito nisso, entende? Ujú. Eu acredito que em algum momento a consciência vai despertar a um nível de que a gente se encontra no fim da linha, né? Então, assim, atualmente estamos em um caminho onde aqui funciona para mim, aqui funciona para mim, mas o final da linha todo mundo se encontra. E pode ser por bem ou por mal também, né? Ujú. Quando o planeta reagir com, por exemplo, né? Quando o planeta gritar e não houver mais sentido fazer o que estamos fazendo, talvez aí a gente se encontre, né? Então acho que é muito ambíguo esse lugar de luz e sombra, né? Tipo, estou melhor no escuro, estou melhor no claro, prefiro andar entre os dois. Eu acho que adotar esse lugar de híbrido é muito interessante, porque, por exemplo, o Solar Lab, muito me questionaram sobre. Rapidinho, um minuto. Aqui. Um dos nossos parceiros, por exemplo, falando desse lugar de híbrido, né? Um dos nossos parceiros é a Gazit. A Gazit é uma rede de shopping israelense. Uma rede de shopping com mais de 112 shoppings espalhados pelo mundo e aqui no Brasil 6 shoppings. Bom, onde vai ser o Solar Lab? E me perguntei aos meus amigos, vamos para um lugar afastado, nos isolar em uma bolha e dizer, bom, aqui é a nossa sede, estamos confortáveis aqui, ou vamos para dentro do problema? Onde as pessoas estão consumindo? Onde as pessoas circulam? Onde estão as pessoas que nós queremos transmitir uma comunicação. A gente quer passar uma mensagem que essas pessoas adotem essa mensagem. Então, ir para dentro de um shopping center talvez seja uma boa alternativa. E foi por isso que nós decidimos nos associar à Gazit. É um shopping que passa 1 milhão de pessoas por mês, né? E a nossa ideia é construir um espaço que a gente chama de Work Lab, onde nós vamos levar tecnologia, palestras, workshop, oficinas, para educar e levar essa mensagem sobre o Solarpunk para as pessoas. Então, qualquer pessoa que está circulando no shopping
pode ter um momento para ampliar sua consciência sobre assuntos que elas não estão olhando. Então, qual é o futuro do consumo? Ero, perdón. Oi. Para traducir y después está Pedro para hacerte una pregunta. Tá bom. Bueno, Ero dice que cree que llegará un momento en que la conciencia se despertará, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de nuestra situación, posiblemente cuando el planeta ya no pueda más. Y uno de los socios, o no sé cómo se dice, parceiro, uno de los socios de Solar Lab es una organización israelí que se llama Gazit. Y ellos se cuestionaban, ¿dónde vamos a buscar, dónde vamos a poner, ¿no? la instalación, el Solar Lab? ¿Más alejada, en un lugar lejos de la ciudad o en un lugar donde están inmersos en el problema? Entonces decidieron asociarse con Gazit, que administra un shopping, un centro comercial, donde transitan miles de personas, y de esa manera pueden llegar más fácilmente a las personas. Cuando esté en el shopping comprando algo, de pronto tienen una intervención o algo así de Solar Lab que las hace empezar y salir de ese lugar de cotidiano, ¿no? Algo así, ¿era? Uma coisa assim? Sim, isso mesmo. Então, é muito interessante pensar nesse formato híbrido, né? Eu não preciso me isolar para ser quem eu sou. Eu posso ir para dentro do problema. É quase que hackear, né? Tipo, a gente chama de solar hacker isso. Solar Não hacker. vamos nos tirar do problema, vamos nos colocar dentro do problema e levar soluções. Não basta ter uma ideia genial, é preciso ação. Então, é por esse motivo que nos associamos à Gazit e também somos parceiros da WESH. A WESH é uma DAO que fica na Espanha, e o objetivo da WESH é criar uma metanação digital. Uma metanação digital com pessoas do mundo inteiro, reconhecida pelo governo, né? E é um propósito muito ambicioso. E nós somos, o Solar Lab é um nodo da WESH, então somos uma das ramificações dessa DAO. Mas nós optamos por criar a nossa própria DAO também para ter total independência. Então, o Solar Lab, apesar de ser irmão da WESH, anda com suas próprias pernas e tem os seus próprios valores, a sua própria ética, mas trabalha em conjunto de um propósito. Pode falar, Pedro. Olá, pessoal, tudo bem? Era uma alegria te conhecer e ouvir você primeiro de tudo, Muito né? obrigado. Obrigado por esse momento. Não, acho que eu vou só complementar um negócio que a Karen estava falando, que era sobre as questões, e eu acho que até a Eero, depois, talvez, ela possa complementar ainda mais sobre isso, que é mais sobre essa coexistência entre os sistemas de gestão e sistemas de governança que existem, né? Existe um livro que é muito legal, que é do Henry Tins e do Jeremy Heymans, acho que é esse o sobrenome dele, Legal. que fala sobre o novo poder. E é essa estrutura entre essa transição que algumas estruturas passam de poderes mais centralizados para poderes mais descentralizados, e esse balanço. E eu volto a lembrar de uma conversa que eu tive dentro da Futuros Plurais, até acho que tem algum pessoal da Futuros Plurais aqui, pelo que eu tenho observando, que é mais um olhar, assim como na natureza a gente possui sistemas complexos e sistemas simples coexistindo, né? E um ajuda o outro nesse seu funcionamento, na sua sobrevivência. Acredito que o Solarpunk e o estilo de governança Solarpunk, ela também auxilia em algumas questões e questionamentos
nos sistemas mais tradicionais, nos sistemas mais fechados, sobre como podemos melhorar, assim como os sistemas fechados e os sistemas mais tradicionais ajudam o Solarpunk também num Exato. vislumbre de como podemos enxergar melhores futuros sobre essas óticas. Então, querendo ou não, eles são complementares e um não existe sem o outro. Mais ou Não, menos isso. exatamente. Muito bom, muito bom. Acho que você sintetizou muito bem isso que eu estava querendo dizer, né? Porque não há possibilidade de existir solo. O ser humano trabalha em conjunto. E quando a gente olha para um modelo mais tradicional, com um modelo mais inovador, e se esses dois dão as mãos, a gente vai muito mais longe, entende? Porque, por exemplo, quando eu iria ter um espaço com 1 milhão de pessoas circulando por mês? Agora é impossível. Mas o modelo tradicional, um shopping center, já tem esse público. Então, ok, vamos juntos, entende? Ele também precisa desse lugar do disruptivo. Em pouco tempo, o shopping vai se tornar algo muito chato. Vai se tornar algo muito... uma mesmice, né? Tipo, cara, quanto mais consciência, mais mudança. E eu acho que é isso que a gente está vivenciando. Então, queria Reni, mencionar os nossos per- parceiros aqui. Pode falar. si querés, te interrumpo, Ero. Gracias, Pedro. Si querés hacer una intervención acá. Reni, Perdón, puse en el chat, pero lo puedo leer. Aham. Eh, Ero comenta del enfoque híbrido, que uno entonces no necesita aislarse, ¿no? Cuando estaban pensando dónde poner el Solar Lab, la sucursal física. Entonces, y el objetivo era y colaboran también con West, cuyo objetivo era establecer una metanación digital que incluya personas de todo el mundo, pero con reconocimiento gubernamental, ¿no? Entonces, igual Solar Lab tiene su independencia, pero trabajan con un propósito compartido. Y luego Pedro menciona que esa cuestión del Estado y el solar punk, cómo funciona, ¿no? Esa cosa híbrida. eh, y él menciona que uno necesita el otro, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio y en futuros plurales, que es donde trabaja Pedro, adoptan una perspectiva en que los sistemas complejos y simples coexisten y se benefician mutuamente, ¿no? Entonces, Solarpunk y el Estado se pueden ayudar mutuamente. Por ejemplo, cuando Ero dice que pusieron el Solar Lab en el shopping, necesitaban ese shopping donde pasan millones de personas eh, para tener más alcance, ¿no? Entonces, hay el formato híbrido vive ahí, en esa perdón, coexistencia y que se ayudan. gracias, Reni. Vamos, Ero. Aqui eu trago alguns tópicos sobre ah, os principais elementos que compõem o universo solarpunk, né? Então, a natureza e a biodiversidade como um papel fundamental dentro da visão solarpunk, né? O design regenerativo também, né? Nas construções, principalmente na arquitetura, no urbanismo, como posso construir com pouco material para reduzir o impacto ambiental, por exemplo, biotecnologia, eu destaco a comunidade e a colaboração, né? E principalmente a democratização da tecnologia.
Um dos nossos principais objetivos é levar acesso à tecnologia às pessoas que estão marginalizadas, né? Então, um problema do capitalismo justamente é esse, a falta de acesso. Todos os equipamentos, por exemplo, que envolvem essas tecnologias emergentes, a Web3, são equipamentos muito caros, muito robustos, e que a maior parte da população não consegue comprar um computador como esse. Não consegue aprender a, a usar um Discord, uma inteligência artificial, ferramentas como Unreal Engine, que possibilita a criação de mundos tridimensionais, né? Então, todas essas ferramentas que vêm para potencializar, elas precisam estar democratizadas às pessoas, né? Então, um dos nossos principais do nosso principal papel dentro do Solar Lab é levar a democratização da tecnologia para as pessoas através de captação de recursos de empresas, né, que obtêm desses recursos para criar o workshop, para sortear equipamentos, né, para levar, de fato, para comunidades que precisam dessa tecnologia para construir o seu próprio futuro, né? Porque, assim, quando eu obtive acesso à minha primeira tecnologia, assim, eu vim de um lugar chamado... que fica no sertão de Pernambuco, aqui do Brasil. É um lugar do Nordeste do país. Eu vim de um lugarzinho, assim, de 9.000 habitantes. Eu nem imaginava a potência da tecnologia. Então, eu fui muito inspirada por essa verdade, assim, de construir o meu próprio futuro através de uma ferramenta que potencializa a minha imagem, que potencializa quem eu sou, e que hoje, por exemplo, eu posso estar falando aqui com pessoas do mundo inteiro, né? Então, eu sou muito inspirada por isso, e eu quero levar essa possibilidade para mais pessoas através da democratização, da educação e da conscientização também, né? Então, não basta ter uma ferramenta poderosa, você precisa saber o que fazer com ela e o que fazer de positivo com ela também, né? Então, através de cultura e arte também. Então, eu destaco esses principais pilares do Solar Punk, que são coisas que a gente vem trabalhando e prospectando para tornar realidade. Voy. Entonces, Eero comenta los principales elementos que conforman el universo de Solarpunk y también habla mucho de la tecnología, de permitir el acceso a personas marginadas y que la mayoría de la población no tiene acceso a esas nuevas tecnologías que están dando forma a ese nuevo mundo y ni siquiera saben cómo utilizarlas, ¿no? Y uno de los objetivos centrales de Solar Lab es democratizar ese acceso, proporcionando equipos a las comunidades, talleres que enseñen a utilizar. Y sin embargo, Eero también notó que en su primer contacto con la tecnología en Pernambuco, en Brasil. Ella viene de un pueblo de 9.000 habitantes. Le brindó esa ambición de querer crear y llevar esa posibilidad a otras personas, ¿no? Y además es necesario tener una concientización, porque no basta solamente tener acceso, sino que uno necesita saber considerar, necesita saber cómo usar la tecnología y qué hacer con ella. Arte y cultura también tienen un papel crucial en ese contexto, ¿no? Eu destaco a arte aqui, que eu acho que o papel da arte na nossa vida, e a arte é uma linguagem universal do coração humano, assim. Então, através da arte, a gente pode impactar milhares de pessoas, tocar no sensível delas, né? E é isso que nós humanos precisamos sentir,
Eu não quero consumir algo que me preencha momentaneamente. Eu quero consumir algo que me preencha e que dure, e que faça sentido ao longo do tempo. Então, eu vejo que a arte ela tem essa potência de nos trazer essa perspectiva de fato mais humanizada, né? Então, o Solar Lab atua com a criação de artes digitais, físicas, para conseguir passar essa mensagem. Bom, então aqui eu gostaria de mostrar formas de fazer parte dessa transformação com o Solar Lab, né? Formas que a gente vem trabalhando com apoiadores, patrocinadores, investidores, né? Que queiram associar sua marca ou sua pessoa com valores positivos de inovação e responsabilidade social, né? Então, a gente tem diversas formas de entradas dentro do Solar Lab, como colaborador, como apoiador, como patrocinador, inclusive como um membro, né? Poxa, eu sou uma pessoa que trabalha com arte, Ero, gostaria de fazer parte do Solar Lab. Você está mais que convidado a fazer parte da nossa rede. A gente hoje trabalha com a comunicação no Discord e no nosso Instagram também. E eu gostaria de convidá-los a fazer parte desse futuro otimista, próspero, enquanto a gente promove inovação pelo mundo, né? Aqui um pouco mais da UEST, caso vocês queiram saber mais, da Gazit também. Aqui um pouco da nossa equipe, né? Eu gostaria de trazer essa foto, porque representa bem as pessoas que estão no front dessa iniciativa, né? Não vou mencionar o nome de todos, mas a foto ilustra muito bem. Como eu disse, a nossa rede é uma rede com mais de 100 pessoas, mas essas pessoas da foto se destacam na movimentação que fazem diariamente para tornar o Solar Lab uma realidade. Então, eu gostaria de agradecer a equipe Solar Lab por todo o apoio, por todo o engajamento. E é isso, acho que agora a gente pode ir para algumas perguntas. E o que você acha? Excelente, Eros, la verdad impresionante. Muchísimas gracias por todo el aporte de valor que acabas de hacernos. Eu que agradeço. Realmente muy emocionada, muy agradecida por todo lo que nos compartís y por toda la tarea que están haciendo, que están materializando, porque eso me parece muy importante y muy valioso, ¿no? O sea, salir de la especulación o ¿no? de ese mundo que tal vez está en nuestra imaginación, que todavía no tiene una forma determinada, y ustedes lo están materializando concretamente. Así que eso me parece muy rescatable y muy valioso. Así que escuchamos preguntas, vamos, abramos un poco la conversa. Sim. Vamos lá, pessoal, quero ouvir vocês também. ¿Quién se anima? Matías, vamos. Bueno, quería saber si en este momento están trabajando en algún proyecto de este tipo, en el desarrollo. Atualmente, nós estamos trabalhando em 3 projetos. O primeiro deles é a construção de um livro solar chamado Solar Kids. É um livro voltado para o público infantil de 6 a 10 anos, onde a gente mostra algumas crianças criando um laboratório do futuro com objetivos de salvar o planeta. E a nossa intenção com esse livro, de fato, é chegar na geração que realmente vai transformar, junto conosco, o futuro, né? Então, a gente acredita que o público infantil é um público, de fato, que precisa de informações, que precisam de mensagens positivas e do que fazer, e principalmente de conscientização, né? Um, um outro projeto que estamos criando agora é uma websérie instagramável,
de forma humorística, onde a gente aborda a nossa intenção é desmistificar assuntos que são muito difíceis de entendimento. Então, a gente fala sobre blockchain, sobre DAO, sobre o que é Solarpunk, de forma bem humorada. Então, essa é uma das iniciativas que a gente está fazendo. Um outro projeto recente, nós queremos trabalhar com a reformulação do conceito de hospedagem, criando experiências para o público que se hospeda em Airbnb, Cabin Down, para que essas pessoas experimentem o conceito de hospedagem de uma outra forma, levando mensagens através de projeção mapeada, através de experiências dentro da natureza que façam elas se conectarem com o que realmente importa. Então, eu destaco esses projetos que a gente está fazendo no momento e acho que é isso. Gracias, Cero. Reni, ¿querés hacer una Ahí, pequeña traducción? ahí les comparto, sí. Bueno, están trabajando esencialmente en 3 proyectos en el momento. Uno es un libro llamado Solar Kids, dirigido a niños de 6 a 10 años, que se les presenta en que los niños crean un laboratorio del futuro para salvar el planeta, ¿no? La idea es llegar a esa generación que se va a encargar de construir ese futuro con ellos, con Solar Lab. Y es importante, y creen que es importante transmitir esos mensajes positivos y fomentar la concientización de los niños. El segundo proyecto es una serie web para Instagram, ¿se puede Sí. decir? Con un enfoque más humorístico. Es una serie que se propone desmitificar temas complejos como blockchain, las DAO, el concepto de Solarpunk de una manera más entretenida, divertida. Y el tercer proyecto es un proyecto que está repensando la idea tradicional de hospedaje, ¿no? Alojamiento, creando experiencias únicas para los huéspedes de plataformas como Airbnb y ¿cuál otra plataforma se falou, Ero? Cabin Down. Cabin Down. Y utilizando proyecciones mapeadas, diseñando experiencias en la naturaleza que permitan que las personas se conecten con algo que realmente importa, ¿no? Quiere transmitir esos mensajes significativos a través de las experiencias. Gracias, Reni. Gaby. Sí, no, quería como comentar, me parece excelente lo que están haciendo. Me parece que Solarpunk y Solar Lab es como que le dan nombre a un montón de iniciativas que van surgiendo como de distintas, como respuesta al mundo que tenemos hoy, ¿no? El tema de la transparencia, porque tenemos un mundo que no es tan transparente, el tema de la descentralización, porque bueno, el modelo centralizado empezamos a darnos cuenta que no siempre funciona. O sea, como cuestionar un montón de problemáticas que tenemos hoy, quienes se atreven a empezar a cuestionar, ¿no? Es como que tenemos que empezar a pensar todo de nuevo para empezar a hacerlo mejor. Ahora, todo está buenísimo como capacitar y hablar, divulgar todo este conocimiento para personas quizás Web 2 que no conocen todo esto que se está construyendo, pero también veo un montón de personas que sí están en Web 3, que quizás están construyendo aplicaciones, están construyendo tecnología y que no tienen idea de todo este movimiento cultural, que en realidad es mucho anterior de lo que surge blockchain. Y blockchain es una disrupción porque surge de un cambio social, que son todas estas cuestiones. Entonces, también hay que trabajar sobre esto, ¿no? Para exponenciar todo este mensaje, me parece. Sim, Gracias, com Gaby, muy certeza. bueno. Sí, Ero, ¿te entendiste o comprendiste o Reni te traduce? Sim, entendi.
Perfecto. Tranquilo. O Matias quer perguntar algo, comentar? Que le quedó la mano levantada. Ah, perdón. Muchas Eu tenho gracias, uma muy pergunta. interesante. Fala, Renato. Habla. Portunhol. Tá tudo triste na cabeça. Claramente o chat GPT tá me ajudando aqui para para É, passar tem a que informação com ajudar. você. É isso, né? O híbrido. Aham. E como que, assim, a gente pode construir e colaborar para construir essa sociedade, né? Seja com o Solar Lab, com o Solar Punk, fora da lógica capitalista, porque que nem vocês têm agora a sede física, Uhum. mas como que você precisa de gente Uns- investindo, né? Como é Sim, que a gente faz para fugir dessa dessa lógica. lógica, né? Você precisa de gente, você precisa mostrar, provar que é um investimento, você precisa provar o valor do seu produto, Uhum. mas não é um produto, não é uma coisa que tá que funciona dentro da lógica. Não. Como que a gente faz para começar a vender ou difundir, né? Uhum. É ¿Entiende? tudo. La pregunta básicamente es cómo hacemos para construir y colaborar para el Solar Lab o Solar Punk fuera de la lógica capitalista, ¿no? Ellos tienen el espacio físico, pero necesitan inversores. ¿Y cómo hacemos para caminar hacia ese futuro sin necesitar vender la idea dentro de la lógica capitalista? Sim, sim. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, mas nós precisamos de pessoas, né? E de marcas também. Como eu disse, o formato híbrido, ele funciona no sentido de muitas marcas, acho que a maioria de vocês conhece a sigla ESG, é uma sigla, né, de impacto que as marcas buscam apoiar iniciativas que visem um impacto positivo socioambiental, né, e cultural. Então, nós estamos procurando nos associar com apoiadores e marcas e pessoas que visem, de fato, usar essa sigla não só como um greenwash, mas como, de fato, algo que vai trazer uma melhora positiva para a sociedade e para o planeta. Não sei se estou respondendo muito bem sua pergunta, mas acho que não existe, nesse momento, a lógica fora do capitalismo, entendeu? A gente precisa entender essas siglas e potencializar elas dentro do nosso projeto. Não tem como, entendeu? Porque como que eu vou levar acesso a uma tecnologia, um computador que custa, sei lá, 40 mil reais para pessoas com o meu próprio dinheiro? Não. Quem precisa pagar é quem detém desse recurso. Quem detém desse recurso é uma marca, é um investidor. Ele precisa entender como isso vai reverberar para ele de uma forma que não seja necessariamente financeira, mas sim como algo que vai fomentar a essência da marca dele, a essência de quem ele é. E é nisso que a gente trabalha, né? Nessa inversão De de. valores comuns, né? Comunidade. Exato, Precisa de comunidade, né? Você precisa de exato, gente que esteja investida nisso também. exato. Acá tenemos una pregunta de Nicolás, si querés hacerla vos, Reni, directo para Ero, y después le damos la palabra a Pedro. La pregunta es ¿por qué pueden ser complejos para adultos? ¿Cómo podemos empezar a integrar a los niños hoy en estas temáticas? Está no chat, Ero. Tá. Como podemos começar a integrar os linhos, né, as A las crianças a las nessas crianças. temáticas, né? Sí.
Ele pergunta por que é complexo para adulto, quanto mais para as crianças, é isso? Eu acho a imaginação das crianças algo muito mais fértil do que a dos adultos, na verdade. Eu acho que a comunicação, a linguagem é algo que precisa ser trabalhada. Então, por exemplo, quando eu pego um assunto muito difícil para traduzir para uma criança, eu eu tenho que me colocar como se eu tivesse a idade daquela criança, falar a linguagem dela, a comunicação que se conecte com ela. Então, eu não vou falar, por exemplo, no nosso livro a gente está trabalhando justamente esses formatos de linguagem, né? Não dá para falar, olha, o empresário investiu no petróleo e aí a gente se ferrou. Não, a gente tem que ir para uma lógica lúdica, né? Tipo, uma forma lúdica, de fato, para começar. Aí é onde está, na verdade, a construção de narrativa, né? Se a gente consegue levar uma mensagem para uma criança entender, a gente consegue levar uma mensagem para a mesma mensagem para o adulto entender, é aí que está a potência, entendeu? São as formas de linguagem e a construção de narrativas. Respondi a pergunta? Acho que sim, né? Hago una breve traducción. Vai. Básicamente ella cree que los niños tienen una imaginación mucho más fértil que los adultos y todo se trata de lenguaje y comunicación, de cómo traducimos el lenguaje. Y ahí entra también el tema que hablaba de las narrativas, es cómo se trabaja. Al fin y al cabo, todo se trata de cómo se trabajan las narrativas. Y hay que ponerse también en el lugar del niño y para tratar de entender cómo es la mejor forma de comunicárselo. Gracias, Reni. Pedro, Não, deixa eu baixar minha mão aqui, senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ia complementar a interrogação que a Renata fez, mas aí a Eros acabou falando o que eu ia falar. Eu acho que o ponto é a gente utilizar como a gente utiliza, eu também sei, sou míope nessa resposta, né? Mas é como utilizar o sistema que a gente tem hoje, que é o sistema mais forte, a nosso favor para construir esse cenário para onde a gente quer chegar. E aí eu acho que o ponto é não pensar talvez fora da lógica capitalista, mas talvez pensar em como mudar essa lógica capitalista, em como transformar a lógica que a gente utiliza hoje para alcançar esses objetivos que a gente tem, que são do amanhã, utilizando os sistemas que a gente tem hoje para chegar até esse movimento. E aí eu faço um recorte aqui, que é só de a gente estar em um ambiente aqui onde tem gente de vários lugares, seja Brasil, seja Argentina, seja, enfim, N lugares, isso já é um start para o desenvolvimento desse movimento e para o crescimento desse diálogo, né? Porque Com certeza. cada um que sai daqui leva para a sua comunidade essa conversa. E aí eu vou complementar ali, se tu me permitir, a Por tua favor. fala sobre a pergunta do Nicolas, Uhum, sobre uma iniciativa chamada Teach the Future. Não uhum, sei se vocês conhecem, mas é uma iniciativa que leva assuntos de estudos de futuros para colégios, né, para crianças e professores, para justamente levantar temas como o Solarpunk, entre outros temas, uhum, que ajudam no desenvolvimento não só criativo da criança, mas também trazer para elas essa chance de construir o futuro desde muito cedo, né? Desde uhum, observar esses impactos muito cedo aí. Enfim, uhum. minha participação aí. Ah, complementando lo que dijo Pedro, bueno, Pedro dice, haciendo una breve traducción,
se trata de la pregunta que hice, ¿no? Que se trata de aprovechar a nuestro favor el sistema y no solamente trabajar fuera del sistema capitalista, sino cómo hacemos para cambiar la lógica capitalista. Em, y, y hablando de los niños, em, hay una iniciativa, menciona que hay una iniciativa que se llama Teach the Future, que se dedica a llevar temas sobre el futuro a las escuelas, fomentando no solo el desarrollo creativo de los niños, sino también brindándoles una oportunidad de contribuir para la construcción del futuro. Hay también un museo en Brasil, en Río, que se llama Museo del Mañana. Y el instituto perdón, que, eh, maneja ese museo, recientemente se asociaron a la cátedra de Ensino, ¿cómo era? La cátedra de la UNESCO de, ¿cómo se llama? ¿Ustedes vieron? De alfabetización de futuros que lidera. Alfabetización de futuros. Sí. Eso. Y ellos básicamente lo que tratan de hacer es, la cuestión principal es cómo descolonizar el futuro. Entonces llevan eso a los colegios, pero tienen también una cátedra, no sé en qué universidad, si está asociada a una universidad, pero hay iniciativas así que son muy interesantes. Eso es en Brasil, no sé si esa cátedra está en otro lado también. Gracias, Reni. Hay una pregunta de Maisa que está escrita en portugués, por si la querés responder, y tenemos a Miguel Ángel Gutiérrez, que levantó la mano. Miguel Ángel, Sí. adelante. De paso les cuento que Miguel Ángel es uno de los coorganizadores de Futuros Emergentes, es un referente muy importante de los estudios de futuro en Argentina, así que es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Miguel Ángel. No, para nada, muchas gracias a ustedes. Primero mis disculpas porque llegué unos minutos tardes, entonces perdí parte de esta interesante, muy, muy interesante iniciativa. Me surgen un montón de ideas al respecto, es decir, pero quiero solo señalar, es decir, que me parece que el sistema este, que planteó finalmente me parece sumamente rico para explotar y para desarrollar. Una duda me queda ahí pendiente y supongo que eso abriría una discusión muy grande, que es, todo esto está basado en la colaboración y en la cooperación. Y cooperación y colaboración está en la naturaleza humana como está el conflicto y el conflicto. Entonces, de alguna manera creo que el rol eh, de las fuerzas que impiden realizar todo aquello que nos plantea la cooperación, de algún modo hay que considerarlo. No, pero en realidad quería destacar y aplaudir la iniciativa del libro para chicos y simplemente hacer una referencia a una iniciativa similar en los primeros años de Millennium Project, que fue, creo que sería alrededor del 2001-2000. Pensamos que los desafíos del futuro podían tener una versión en textos para niños. Llegamos a elaborar un libro sobre la problemática del agua en el mundo, pero atendiendo lo que señalaba Eros, que un lenguaje que fuera absolutamente comprensible para los chicos. Creo que por ahí todavía tengo el mono del trabajo. Tuvo un buen eco en
en el comité de planificación de Millennium, pero digamos, lo mejor que tuvimos fue una información que quienes se interesan mucho en textos para niños son los británicos, pero finalmente no logramos la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto. Pero de esta experiencia, ahora el tiempo transcurrido, creo que habría que pensar más que en textos, en juegos, ¿no? Los niños hoy aprenden tanto en libros como en juegos de simulación o de cualquier tipo que se puedan plantear. Me parece que sería quizás un videolibro, una combinación de libro con una página interactiva que permita una mayor captación de la expresión de las ideas de los niños, que realmente coincido, suelen ser mucho mejores que la de los mayores cuando del Sim. futuro se trata. Eso es todo. Disculpen lo desordenado, pero me perdí parte de la charla, que lo lamento. Muito obrigada, Miguel. Muito bom te ouvir. O assunto, esse âmbito das crianças, dos ninhos, de fato, é algo muito promissor e que a gente precisa trabalhar fase a fase, né? Step by step, porque, por exemplo, agora estamos focando no livro, na construção da narrativa, entendendo a comunicação, mas já pensamos em criar uma animação, como um desenho animado, né? Então, e isso daqui a pouco virar uma plataforma de metaverso, né? As crianças são automaticamente ligadas a jogos, a games, e tudo isso está atrelado com o que o Solar Lab faz, né? Todas essas tecnologias de aprendizado também são muito importantes, né? A gente tem essa inclinação à realidade aumentada, à realidade virtual. São essas tecnologias que ampliam e atraem as crianças, né? Então, trabalhar nesse lugar lúdico, com essas ferramentas, potencializa a chegada dessa comunicação. Então enfim, é bem ramificado esse assunto. Respondendo à pergunta da Maísa, né? Esse é um assunto multifacetado, na verdade, porque é muito, como eu disse, a mente humana é atraída. Ela é muito mais atraída a questões que lhe tragam fortes emoções, que lhe deixem surpresas, que lhe impactem de certa forma. Então, por que as notícias mais negativas, fofocas, elas reverberam mais nas mídias, né? Porque as pessoas, a mente humana é treinada para fortes emoções, né? Então, o nosso papel, ela perguntou, você acha que mídias com mensagens mais positivas vão reverberar tanto quanto essas? A inteligência que vai dizer isso, na verdade, porque a inteligência da produção do conteúdo. Então, por exemplo, na websérie instagramável que estamos criando, né? A gente decidiu utilizar um tom humorístico para poder passar a mensagem de assuntos que são muito difíceis. Por que eu não vou usar um método formal para falar sobre tecnologia, inteligência artificial? Porque as pessoas vai encher o saco delas. Elas querem entender aquilo de uma forma que cause riso, que mexa com elas de alguma forma. Então, é usar dessas artimanhas da linguagem, da comunicação, para poder passar as mensagens. Então, é meio que hackear, de fato, tudo. Tudo. Então, eu vejo que é um exercício mental você também pensar, né? Tipo, como que eu vou passar essa mensagem e atrair essas pessoas? É um exercício muito grande. Então, eu acredito que sim, a gente vai conseguir levar essas mensagens, mas precisa ver esse exercício mental, né? É o trabalho mais difícil. Gracias. Sí, Hago, dale, dale. bueno, Deixei aqui a música. Ero comenta que el proyecto del libro es un proyecto que tiene que ser pensado step by step, que ahora piensa que podrían ser un libro, luego puede ser un dibujito animado, luego puede ser un juego que va evolucionando, ¿no? Y que todo lo que
lo que a los niños les gusta está, digamos, ligado a lo que hacen en Solar Lab, ¿no? Relacionado con las tecnologías. eh, y, y en respuesta a la pregunta de Maísa, dice que la mente Sí. humana se siente atraída por temas que evocan emociones muy intensas, ¿no? Y que esas cosas tienen y que tienen un gran impacto. Entonces, eh, ¿por qué las noticias más negativas y los chismes tienen tanto eco? Porque nuestra mente es como que está programada de esa manera, para recibir ese tipo de noticias. Entonces se trata eh, de realmente buscar las formas de comunicar las ideas optimistas de la misma, con el mismo impacto. Depende del formato. Entonces, se trata de hackear la comunicación, de encontrar maneras impactantes así como las ideas negativas, ¿no? Hacer que las ideas optimistas sean tan impactantes como las ideas negativas. Gracias, Olha, Reni. Hago una... rápido. quiero decir una cosita y después cerramos con la pregunta de Alessandra, si te parece, Ero. Em, Ok. En Argentina tenemos la suerte de tenerlo a Miguel Ángel, que por otro lado ha apoyado al Laboratorio Futuro muchísimo. Miguel Ángel es una persona que formó parte de los inicios de Millennium Project y viene trabajando por los estudios de futuro y en esta disciplina hace muchos años. Y me encanta porque es como un niño que siempre tiene esas ideas maravillosas. Así que Miguel Ángel, le agradezco un montón. Siempre está trabajando ahí por impulsar proyectos que también tienen que ver con la formación desde temprana edad con los temas de futuros. Así que Miguel Ángel, gracias. Y si querés, Reni, le podés traducir a Ero esta última pregunta vinculada a la discapacidad, que no, es la pregunta anterior de Alessandra. Era un comentario ese. Alessandra. Anterior, este nuevo enfoque híbrido y Solar Lab puede vincularse con la discapacidad. Si están trabajando en algún proyecto vinculado a la discapacidad o cómo se podría vincular. Eu não Eh, entendi muito bem essa pergunta. Como é que esse enfoque híbrido pode ser vinculado a deficiências, né? Ela está falando de acessibilidade. Como que poderia esse enfoque híbrido poderia ajudar ou contribuir ou se vincular às deficiências e acessibilidade? Essa é uma ótima pergunta, assim. É um lugar que precisa de um olhar, né? Dentro do Solar Lab, a gente ainda está pavimentando o terreno e com certeza questões de acesso e discapacidade é algo que a gente quer levar, e principalmente com essas tecnologias, né, que permitem esse acesso um pouco mais amplo para as pessoas com, de diversas classes, de diversas de discapacidades, né? Então, é um lugar que a gente está pavimentando ainda. Tipo, não tem nenhum projeto no momento que o Solar Lab esteja fazendo nesse sentido. Mas com certeza é um lugar que a gente olha e que queremos também pavimentar. Bueno, vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Ero, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has transmitido, lo que nos has contado, tu cosmovisión, tu visión, todo lo que estás trabajando. Gracias por compartirlo con esta comunidad. Sim. Y lo mencionaste, lo mencionó Pedro también. Uhum. Llevémonos todo esto a nuestras comunidades y transmitámoslo en nuestras comunidades para que se siga expandiendo, para que se siga Sim. conociendo,
para seguir Com certeza. trabajando. Así que muchísimas gracias por este impresionante encuentro y gracias a todos y a todas por haberse sumado. Gracias. Agradeço a todos. Eu deixei o Instagram do Solar Lab aqui no chat e vai ser um prazer conectar com todos vocês. Muito obrigada. Gracias, Ero. Luis, chao. Pedro, Gaby, gracias. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Grande, grande, grande. Muchas gracias, muy Gracias, bueno. Gaby. Chao, chao. Chao. Chao, Luis. Gracias.